Olá, começamos mais um Ocupação, o nosso debate onde universitários do programa Estágio Visita é que fazem as perguntas aos nossos deputados, sempre sobre algum tema muito importante. E nada mais importante que a humanidade. Há 75 anos, a Organização das Nações Unidas aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma carta com 30 artigos que reforça ao mundo a necessidade de garantia dos direitos básicos que todo ser humano deve ter. Eu já vou logo apresentando aqui os nossos convidados de hoje, a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, muito bem-vinda, e o deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, além, claro, dessa plateia de estudantes aqui universitários, que são o tema, que são a importância aqui do nosso programa. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Muito obrigada pela presença, deputados. Muito obrigada. Estar aqui com vocês nessa tarde, sem dúvida alguma, reforça essa casa como a casa do povo, a casa da democracia, e eu tenho certeza que vai ser um excelente debate. Vamos ocupar. Muito boa tarde a todos. Obrigado pela presença e pelo interesse de vocês pela política e pelos rumos do nosso país, e sejam muito bem-vindos à Câmara dos Deputados. E já para começar a nossa conversa, vamos ambientar aqui acompanhando uma reportagem que o repórter Marcelo Oeste preparou especialmente aqui para a gente. Direitos humanos são uma categoria de direitos assegurado a qualquer membro da humanidade, não importando a classe social, raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero e orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Assim, todas as pessoas são dignas do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Estes direitos são resguardados mundialmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, considerado um dos maiores avanços sociais da história da humanidade. A carta foi aprovada pela ONU em 1948 e está completando 75 anos. O artigo 6º do texto diz que todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Ou seja, mesmo alguém que está em vias de ir para a prisão precisa ter sua condição humana respeitada. Já o artigo 10º determina que todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres e sobre qualquer acusação criminal contra ele. A defesa dos direitos humanos levanta polêmicas e contradições, e o centro do conflito está no tema segurança pública. De um lado, pessoas dizendo que é preciso respeitar os direitos básicos que todo ser humano tem, mesmo que a pessoa tenha cometido crimes. Do outro lado, pessoas dizendo que militantes dos direitos humanos são defensores apenas dos criminosos e que eles não se importam de verdade com as vítimas dos crimes. Polêmicas à parte, a Declaração Universal dos Direitos Humanos surgiu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em que muitos abusos foram cometidos contra a humanidade. E o objetivo da carta era reforçar o combate à tirania e às violências que vinham se repetindo contra as populações mais vulneráveis. E por isso, precisa ser considerada uma vitória para a dignidade humana. Vocês viram aí na nossa reportagem esse contexto de direitos humanos. A ONU, a Organização das Nações Unidas, publicou essa carta com os direitos humanos justamente num contexto de que não se repetisse as barbáries que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. A ONU foi criada em 1945, né, no final da Segunda Guerra, e a Carta dos Direitos Humanos foi publicada em 1948. Então a gente tem todo esse contexto aqui já para começar o nosso debate aqui, as nossas perguntas sobre os direitos humanos. O Marcelo trouxe um tema importante também, que é a segurança pública, altamente ligada com os direitos humanos. Então vamos começar com nossas perguntas aqui, já ver quem é que tem. Se apresenta aqui, por favor. Aqui mesmo, né? Por favor. Primeiramente, prazer. Meu nome é João Vitor Raichi Arruda. Eu sou estudante de Direito na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Eu queria falar, né, que é um prazer estar aqui, com certeza, com todos os meus colegas. E que, para começar a minha pergunta, bom,
como foi falado aqui várias vezes já, a Declaração Universal dos Direitos Humanos teve seu 75º aniversário esse ano, mas mesmo assim, depois de tanto tempo, quase um século, ela ainda não é universal. E a gente pode ver isso pela questão, principalmente eu acho que num país como o Brasil, com muita desigualdade, pela questão dos moradores de rua, que principalmente em grandes centros urbanos como São Paulo ou mesmo Brasília, que é uma cidade enorme, é uma população que é considerável em qualquer quantidade e que cada vez se vê mais. Então eu queria perguntar para vocês, deputados, quais as suas pautas e seus planos e quais são os planos de vocês para diminuir essa população que demonstra uma falha tão grande nos direitos humanos, mesmo até hoje, entendeu? Depois de tanto tempo. É isso. Obrigada, João, obrigada. Vou começar com a deputada Jaque Rocha aqui, porque ela é do Sudeste também tem um problema grave no Sudeste, São Paulo, Rio. Temos. Bom, eu sou do Espírito Santo, sou o primeiro mandato, né, de deputada federal, então cheguei aqui à Câmara nessa primeira legislatura, minha primeira legislatura, mas já faço política há muito tempo, tenho 25 anos que eu sou filiada a um partido político, ou seja, tirei o título de eleitor e falei, vou acreditar na política como ferramenta de transformação. E sempre me engajei em movimentos sociais, movimentos ligados, por exemplo, à pastoral da criança, à pastoral da juventude, porque além do fato da gente ver essa questão que ele coloca, não só da pessoa em situação de rua, é olhar pela nossa janela a questão da própria criminalização, assim, da pobreza. E eu vejo que eu fui candidata a governadora também, candidata a vice-prefeita, então essa coisa da juventude sempre foi muito presente. Para onde que a gente vai fazer uma transição geracional, sendo que essas políticas, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem 75 anos, nem ela mesma foi assim capaz da gente impedir os retrocessos que a gente tem diante de algumas pautas. Então, quando a gente está em uma situação de extrema vulnerabilidade, como foi o caso da pandemia, isso fez com que esse aumento da população de rua ele fosse ainda maior, consequência de um modelo que já é desigual. Então, ontem foi sancionada a lei Padre Júlio Lancelotti, eu não sei se vocês estavam aqui, se puderam acompanhar, que foi bastante importante, porque ela traz a condição de que aquela pessoa em situação de ruas é um sujeito de direito. E nós que estamos aqui como deputados e deputadas, guardiãs e guardiões da democracia, nós que acreditamos que o artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei, é algo que a gente precisa lutar. Então, quando você coloca no orçamento R$1 bilhão, essa casa faz o gesto de, junto com o orçamento do Executivo, criar uma política pública, isso já faz uma enorme diferença quando a gente fala. Precisamos de cidades, precisamos de um Estado e precisamos de um país com mais inclusão. Obrigada, deputada. Eu vou já... Vitor, né? O Vitor já está com uma pergunta engatilhada aqui, já passo logo para o deputado Amon Mandel, se você puder direcionar. Isso, Vitor Gleison Martins de Menezes é o meu nome, sou de Natal, capital do Rio Grande do Norte, e apaixonado também pela causa social. Estudo Direito na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a UERN. Estou muito feliz aqui de estar participando desse projeto que versa sobre direitos humanos. Os direitos humanos que é muito importante e inerente a todas as pessoas, mas muitas das vezes a sua consolidação está condicionada às políticas públicas, visto que são as políticas públicas que dão gás aos nossos direitos humanos. Sobre isso, eu tenho uma pergunta bem aberta para os parlamentares aqui presentes, de como podemos vencer barreiras das desinformações que estão presentes na nossa sociedade, porque muitas pessoas limitam o conceito de direitos humanos ou até mesmo não sabem o significado completo desses direitos. Obrigada. Por favor, deputado. Tratados internacionais hoje já dão conta do acesso à informação como um direito humano. Esse é um entendimento de uma boa parte das cortes internacionais no nosso planeta, e outros tratados de temas paralelos também dão conta dessa noção da importância do direito à informação. O direito à informação de qualidade, ou
seja, do combate à desinformação, passa pela capacidade de ter acesso às informações e dados públicos, por exemplo. Sobre isso, existe um acordo internacional, o Acordo de Escazú, o qual eu estou fazendo relatório, eu sou relator aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão de Relações Exteriores, que trata sobre a questão da transparência dos dados relacionados ao meio ambiente. Na minha opinião, enquanto parlamentar e também ativista social, a principal forma de combater a desinformação não é através necessariamente dos meios punitivos, mas através do fornecimento de uma informação de qualidade. E aí isso passa, sim, por critérios mais rígidos de transparência, coisa que eu tenho lutado aqui na Câmara dos Deputados, mas passa também ali por melhorias da nossa educação de base no país e assim por diante. Poucas pessoas sabem qual é a diferença entre uma teoria do ponto de vista social e uma teoria científica, por exemplo. Não há hoje uma educação, na minha opinião, no nosso país que dê a mesma oportunidade a todos. É justamente esse o nosso objetivo enquanto sociedade, é dar essas oportunidades, é ajudar a vida das pessoas, é servir a uma função social. Exato, porque a transparência é que faz a pessoa ter acesso aos próprios direitos, né? Informação também é um direito. Obrigada, deputada. A gente tem aqui uma pergunta na primeira fileira. Queria que você se apresentasse, por favor, e direcionasse a sua pergunta. Meu nome é Gabriel, faço pós-graduação em Direito Administrativo pela CEJAS, sou advogado, moro em Vitória da Conquista, Bahia. Bom, a minha pergunta pode ser para qualquer um dos dois, e eu gostaria de saber um pouco como tem sido a preocupação dentro da Câmara dos Deputados para garantir o acesso ao emprego das pessoas, tendo em vista a automação e a tecnologia que tem se tornado imensamente presente na nossa sociedade hoje. Obrigada, Gabriel. Deputada, por favor. Excelente pergunta, porque o Amon trouxe aqui agora a necessidade dos dados de transparência. E nós sabemos que o Brasil, que vem de um passado extremamente escravocrata, nós sabemos que quando deu 13 de maio de 88, quando deu 14 de maio, não significou que as pessoas ali estavam livres, enfim, dentro do seu próprio regime de escravidão. Então, quando você cria uma política de salário mínimo para você ter diversas categorias de trabalho, seja no setor de indústria, comércio, serviços, eu parto do princípio que, em algum momento, todos nós vamos ser prestadores de serviço de algo ou alguma coisa, independente do setor. Advogado, engenheiro, arquiteto, vendedor, vendedora, enfim, doméstica. Essas profissões, elas são profissões que, na nossa história, quando a gente luta por uma redução de jornada de trabalho, sem redução de salário, ela precisa, nesse momento em que a gente está vivendo um envelhecimento da população, muito forte isso, a gente percebe, né, a juventude, quando a gente fala dos grandes centros, tem uma realidade, mas aí a gente se pergunta, tá, e a juventude trabalhadora rural? E a juventude ribeirinha? E a juventude que não está nos grandes centros? Quais seriam as perspectivas de vida? Londres, recentemente, fez um experimento de redução de jornada de trabalho, aliando essa redução a um aumento de produtividade. E o que eles conseguiram lá foi um trabalho de 6 horas por dia, ou seja, praticamente o nosso sextou, para eles, foi a quinta-feira. Então, fica quinta, sexta e o sábado. Só que isso, no Brasil de hoje, é impossível a gente pensar, porque nós vivemos um processo de desindustrialização muito forte, saída de grandes empresas daqui. Bahia vai receber agora um grande polo automobilístico de veículos elétricos, né? Então, isso faz com que a tecnologia, a ciência também esteja envolvida, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que a inteligência artificial e a tecnologia, ao mesmo tempo que ela significa algumas extinções de postos de trabalho, se a gente fosse pensar, há pouco tempo você não teria o social media. Hoje você já tem que ter uma pessoa com você para fazer o social media, porque a gente falaria dos veículos de comunicação apenas tradicional. Hoje a gente, com essas plataformas, né, mas fazendo uma analogia a outras profissões, eu diria que o nosso grande desafio é colocar na pauta, assim, na ordem do dia, para essa juventude, para a classe trabalhadora de agora, como que a gente vai pautar a redução da jornada de trabalho sem redução de salários, que é o grande desafio para a gente continuar
fazendo essa roda girar. Só que a nossa cultura, que é uma cultura de exploração muito forte, não permite isso. Ao contrário, ela fala que você tem que trabalhar 16 horas por dia. Além de você ser Uber, você ainda tem que prestar serviço, você vai estar no escritório, você vai fazer o trabalho autônomo de advogado, vai fazer consultoria para você conseguir determinadas coisas. E, de certa forma, o mundo, em algumas partes, né, do mundo, já tem estudos científicos que tratam ao contrário. Quando você tem uma redução de jornada com um valor agregado, você consegue ter uma produtividade, você consegue trabalhar melhor, entregar melhor e ter um rendimento melhor e um faturamento econômico maior. É isso. A Thalita já está pronta ali na plateia para fazer uma pergunta. Por favor, Thalita. Olá, boa tarde a todos. Agradeço a presença dos meus queridos pares aqui, queridos deputados. Meu nome é Thalita Andrade, eu sou da cidade metropolitana de São Paulo, Diadema. A minha pergunta é mais específica em relação ao saneamento básico. Eu pergunto porque em diversas cidades metropolitanas a gente ainda, eu já vi, né, já presenciei muita questão de falta desse direito. A gente vê córregos a céu aberto, pessoas vivendo não de uma forma digna, né? E quando a gente fala desse assunto, é um assunto transversal, que a gente fala de saúde, que a gente fala de acesso. E isso me intriga bastante, porque o estado mais rico do Brasil, que gosta de esbanjar os seus números, tem tanta desigualdade, né? E essa é mais uma delas, representa mais uma delas. Eu sei que vocês não são de São Paulo, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês, de como essa casa está legislando sobre esse assunto, e se esse assunto é repautado, ao menos, né, aqui, e se políticas públicas em relação ao saneamento básico não deveriam ser uma política top-down, né, em que o poder federativo... eu sei que estados e municípios têm sua autonomia, né, mas não seria necessário que aqui nessa casa fosse dado a todo o Brasil, né, com suas diferentes regiões, um primeiro passo, um primeiro decreto para que se haja em relação, né, com políticas efetivas e obrigatoriedade de se pensar sobre isso. Obrigada, Thalita. Deputado Amon, ele não é de São Paulo, mas ele é de Manaus, que passa também pelo mesmo problema, né? Saneamento básico. A gente está com problema em todo o Brasil, né, deputado? Pode dar uma luz para a Thalita? Exatamente. A cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, maior estado em extensão territorial na região da Amazônia Legal, que deveria ser uma referência na questão ambiental e do tratamento, tanto de resíduos sólidos quanto do saneamento básico, sofre do mesmo problema. Nós tivemos ali recentemente um processo bem tumultuado quanto à privatização da empresa de saneamento básico. Lá nós temos a mesma empresa, o mesmo grupo empresarial do saneamento de Recife, do Rio de Janeiro, que é a EGEA. O grupo AEGEA controla a empresa Águas de Manaus, que é responsável tanto pela parte do saneamento quanto pela parte do fornecimento de água, ali do encanamento para a população. Eu acredito que o tratamento da política nacional para a questão do saneamento sofreu algumas perdas aqui no Congresso Nacional, quando nós fizemos ali a mudança, a autorização para a privatização. Houve uma reforma nesse sistema que trouxe alguns pontos positivos, mas também trouxe alguns pontos negativos. Se por um lado os pontos, as estatísticas mostram uma tendência de melhora quando a gente desestatiza, via de regra, essas iniciativas, uma vez que o sistema anterior não estava funcionando, por outro lado, a privatização não é por si só uma solução para o saneamento básico. E o caso de Manaus, do Rio de Janeiro, de São Paulo, que não é estatizado, mas está passando por esse processo, mostram que nenhum dos dois sistemas está funcionando. Então, a tua sugestão é uma excelente sugestão, né, de a gente fazer essa questão top-down, e é algo que eu defendo aqui na Câmara dos Deputados, porque acredito que a maior parte dos municípios
no nosso país não tem hoje a capacidade de fazer o gerenciamento desse tipo de sistema. E aí eu vou dar um exemplo prático. A cidade de São Gabriel na Cachoeira, no que a gente chama de Cabeça do Cachorro, lá no Amazonas. É um dos municípios mais distantes que nós temos em relação à capital do estado. Um dos municípios mais abandonados no país, é o município com a maior população, ou era o município com a maior população indígena no país até pouco tempo atrás, onde tivemos um processo ali onde os indígenas saíram de lá e começaram a ir para Manaus por conta da questão da fome, falta de saneamento, entre outras questões, né? E lá nós temos o seguinte problema. Eu conversei com o prefeito há alguns meses, quando fui lá para uma missão para tratar da questão do tráfico humano no município, e conversei com ele sobre a questão do saneamento. E ele me confessou, olha, nós não temos recursos, nós não temos arrecadação suficiente para atingir ali essas metas e fornecer água potável para todo mundo. Então não tem água potável no município. Você imagina um município que não tem água potável para a população? Não tem. Então todo mundo bebe água contaminada, basicamente. Água que chega na torneira também, enfim. O que explica bastante esse êxodo do município, né? Mas aí, investigando melhor esse caso, o que eu consegui apurar? Vou tentar ser sucinto, desculpa. Eu tô só aqui esperando. O que nós conseguimos apurar lá, junto com a comissão de especialistas que foi conosco para São Gabriel da Cachoeira? Que o município, por um fato, não tinha como custear isso e que precisaria tomar iniciativas para aumentar a sua arrecadação. Ponto. Como que ele poderia aumentar a arrecadação? Executando, por exemplo, programas de moradia popular e de regularização fundiária. Porque muita gente lá mora em locais de invasão. Aí a gente chega para um outro problema, em um outro ponto. Vou abrir um parênteses. Como que esse problema da falta de arrecadação está afetando o município? Para além do saneamento, afeta programas, por exemplo, como o Farmácia Popular, do governo federal, que exige ali uma coparticipação do município, ok? Como que o município poderia fazer para aumentar a sua arrecadação? Regularização fundiária. Aonde estavam essas pessoas em invasões? Em terras federais, em terras do INCRA, em sua maioria. A burocracia estatal funcionou nesse caso para impedir que tanto os programas do governo federal quanto a competência do município fosse exercida. E se nós tivéssemos uma política mais centralizada, como você falou, top-down, onde o governo federal, a União, tivesse que dar esse primeiro passo, nós teríamos com certeza um avanço muito mais rápido e eficiente em todos esses problemas que são, de certa forma, acessórios à questão do saneamento básico. Então, você vê como, para ajudar a resolver o problema do saneamento básico, a gente precisaria resolver um problema de um processo de regularização junto com a Superintendência do Patrimônio da União e o INCRA. E o governo federal, se tivesse essa responsabilidade, se pudesse guiar esse processo do saneamento básico, poderia resolver isso de forma muito mais eficiente. É tudo muito interligado mesmo, né, gente? Os problemas vão se encadeando e a solução fica complicada. A gente tem o Patrick aqui. Patrick, já contribui com sua pergunta aqui para a gente continuar nesse raciocínio. Olá, tudo bem? Meu nome é Patrick. Eu sou da cidade de Itaporanga, do estado de São Paulo. Sou estudante de Direito da FAIT, de Itapeva. E a minha pergunta é em relação à sustentabilidade. Quais são as possíveis mudanças que o Congresso pode estar fazendo para estar ajudando em relação à sustentabilidade? Porque a sustentabilidade tem a ver também com os direitos humanos, né? Então, essa que é a minha pergunta. Deputada Jaque, vou pedir para complementar também, porque estamos falando de exatamente aqui, né? Saneamento, sustentabilidade, meio ambiente. Bom, primeiro que assim, o Amon tem super razão quando ele coloca esse grande desafio nosso, quando ele fala sobre o fato do saneamento tem várias responsabilidades. Quando ele fala de sofrer uma derrota, é porque o marco legal do saneamento permitiu que empresas privadas fossem contratadas
para fazer um serviço que a gente acredita que é dever do poder público, né, ser feito. Então, esse é um primeiro passo. Acho que São Paulo, aí, se eu não me engano, é a questão da Sabesp, o Rio de Janeiro também, que sofre muito com isso. E eu costumo dizer, para quem mora na região Sudeste, mas não só na região Sudeste, porque eu sou lá do estado do Espírito Santo, que faz divisa com Bahia, Minas e Rio de Janeiro, que a gente não tem uma cantareira. A gente não tem reservatório de água. E aí eu vou falar sobre a questão da sustentabilidade. Plantar água seria hoje o nosso grande desafio. A gente está diante de emergências climáticas. O sul do Brasil vivendo chuvas, vivendo sobre uma pressão muito grande quando fala da pressão climática. O norte do país em estado de emergência pela seca. E a gente debatendo que esse modelo de mundo não dá mais. A gente fala que não tem como mais. Não existe planeta número 2, né? Não tem planeta número 2. Então, quando a gente joga um plástico fora, joga uma garrafa fora, a gente não está jogando fora. A gente está somente trocando ele de lugar. E é sobre isso que a gente tem que começar a desdobrar quando a gente fala de ações de desenvolvimento sustentável. Para além disso, que o ano que vem é um ano muito importante, vai entrar eleições municipais, programas de governo, eu costumo dizer que não tem cidade inteligente se não tem o saneamento, se a calçada ainda está cheia de buraco, porque entram os debates que é muito legal, vamos debater cidade inteligente, mas que cidade inteligente é essa que não respeita o meio ambiente, ou que não promove saneamento básico, ou que não promove, né, a questão da própria segurança alimentar? Então, eu vejo que nós, hoje, com a pauta ambiental, é muito maior o nosso desafio de querer ter florestas em pé, como é o caso da floresta amazônica, você ter biomas preservados, como é no nosso caso, viu, da região sudeste. Você é de São Paulo, sou do Espírito Santo, lá a nossa incidência é Mata Atlântica. E, às vezes, Amon, a gente fica assim, cadê a Mata Atlântica no debate internacional? Porque só fala, muitas vezes, floresta amazônica, falta Mata Atlântica, falta o Cerrado, falta o Pantanal, falta os Pampas, né? E tudo isso está dentro de uma política que necessariamente precisa ser interligada quando a gente fala de desenvolvimento sustentável. Então, eu vejo que algumas ações que hoje, tratar da política de resíduos sólidos, ela é muito importante. Algumas montadoras de veículos já determinaram que até 2025, 2030, todos os interiores dos carros serão feitos com plástico retirado do oceano. E nós, a cada vez mais, estamos aí no processo de industrialização e não do processo de transformação. O que eu acredito que para as cidades, para quem pensa que é na cidade que esse impacto ocorre, principalmente quando você fala de saneamento, resíduo sólido, se vai contaminar ou não o solo, quando a gente fala sobre a política de matriz energética verde, né, tá aí, a gente fez algumas aprovações sobre a energia renovável, trazendo a energia eólica, trazendo a energia solar como sendo alternativas de desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo que para nós se avizinha tempos de crises imensas e que a gente tem que refletir, a gente também está diante de grandes oportunidades de desenvolver saídas para esses sistemas que a gente tem totais condições de aproveitar a nossa condição, inclusive do Brasil, que é muito privilegiado quando se fala das potencialidades daquilo que a gente pode gerar, seja na questão da transformação e da indústria da reciclagem e outras ações, assim também como falamos da matriz energética e de outras formas renováveis. O deputado Amon quer fazer um complemento rápido aqui também nessa resposta para o Patrick. Olha, é muito difícil falar de sustentabilidade num Congresso Nacional que aprova um projeto voltado para a energia eólica com um jabuti prorrogando as usinas de carvão no sul e sudeste do país. É muito difícil falar de sustentabilidade num país, ou melhor dizendo, num planeta onde as pessoas vão para a Conferência das Partes ou Conferência pelo Clima das Nações Unidas, a qual eu estive na semana passada, integrando a delegação brasileira, e a gente percebe que a maior parte das pessoas que vão para esse evento vão para produzir materiais para a imprensa, vão para
produzir coisas para as redes sociais, vão vão em busca disso, de benefícios próprios e não do meio ambiente em si. Então, como falar de sustentabilidade nesse congresso? Eu acho que para falar de sustentabilidade nesse congresso, nós precisamos ter uma visão pragmática da coisa, e eu sou ambientalista, mas defendo que nós tenhamos uma abordagem pragmática, levando em consideração que sim, esse congresso tem uma maioria de pessoas que atuam em prol dos interesses econômicos de determinadas iniciativas do nosso país. E que, sim, é possível conciliar em algumas pautas esses interesses aos interesses do meio ambiente. Então, para que a gente possa ter avanços possíveis na política, em direção a uma política sustentável, é preciso conciliar esses interesses. Como que a gente faz isso? Uma das formas é, por exemplo, através da regulamentação do mercado de carbono, que muito embora enfrente resistência por parte de alguns setores econômicos, mais recentemente do agro, por outro, tem uma série de pessoas interessadas. E mover essas estruturas de poder para apoiar a regulamentação do mercado de carbono pode fazer com que a gente tenha um avanço na questão da política de reduzir ali a emissão de gases de efeito estufa e também da repartição de benefícios sociais advindos do mercado de carbono. É a solução que vai salvar a gente? Com toda certeza não. Mas é um exemplo de solução que pode nos ajudar a ir para o caminho correto. Obrigada, deputado. A Leide quer fazer uma pergunta aqui na nossa plateia aqui. Por favor, Leide. Me chamo. Pode. Tá ligado. Me chamo Leide Ellen, sou estudante do 4º semestre do curso de Direito, sou de Vitória da Conquista, na Bahia. A minha pergunta vai ser dirigida à senhora e eu gostaria de saber a respeito do sistema carcerário brasileiro, na perspectiva da superlotação carcerária. Na perspectiva como deputada, o que a senhora acha que pode ser feito a respeito, visto o atual estado do sistema prisional? Primeiro que a gente versa sobre ser a terceira maior população carcerária do mundo, né? Acho que para todas nós que seremos aqui, alguns de vocês futuros legisladores ou guardiãs até mesmo do direito, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela trata dessa temática como sendo um grande desafiador nosso hoje. Porque a política de encarceramento, ela existe, mas a gente precisa pensar qual é a perspectiva de uma justiça restaurativa. Qual é a perspectiva que a gente tem sobre o fato das pessoas que cometem determinados delitos e que cumprem as suas penalidades e que depois elas viram egressas do sistema prisional? Tem alguma coisa errada quando a gente fala que a gente precisa construir mais cadeias. Tem alguma coisa errada quando a gente fala que a gente precisa ainda mais aumentar a quantidade de penalização. E talvez, quando a gente fala, não só pelas legislações que a gente tem, o Código Penal, inclusive, que está sendo debatido hoje no Senado Federal, é um momento muito importante de toda a sociedade se mobilizar e discutir segurança pública de verdade. Porque se a gente discute segurança pública de verdade apenas pela visão da punição de quem comete o crime, quem comete o delito, a gente vai estar falando apenas sobre um aspecto disso. A gente nunca questiona quais foram as oportunidades que as pessoas tiveram antes. Será que todo mundo aqui teve chances iguais? Será que todo mundo aqui teve acesso à educação de qualidade? Será que todo mundo teve uma perspectiva de entender que violência contra as mulheres é crime? Do que a gente vive num país que realmente tem um machismo que é do setor patriarcal, quando a gente fala dessa construção social, a ponto de a cada 6 horas uma mulher é violentada no nosso país? Então, quando a gente se pergunta sobre, inclusive, o encarceramento da população negra, que são a maioria que compõe hoje, né? Mais de 74% das pessoas encarceradas são negras, oriundas de comunidades, oriundas de lugares, né, de vulnerabilidade, de extrema pobreza.
Então, ao perceber que muitas das questões que estão relacionadas ao encarceramento também se trata sobre o racismo estrutural, se trata sobre essa matriz que nós construímos o sistema que é punitivista, mas nós não tivemos efetivamente uma emancipação de oportunidades, faz com que a gente coloque aqui o tema da segurança pública como polêmica. Mas eu, inclusive, gosto muito de debater não só o tema da segurança pública, mas fazer com que os nossos colegas aqui tenham as perspectivas de que cada território vive uma realidade. Quando você fala sobre crimes violentos, ou como você fala da política de drogas, como é que você tem 1,5 toneladas de cocaína presa dentro de um navio, por exemplo, e essa droga vai chegar numa comunidade para ser vendida, distribuída posteriormente. E quem paga o preço por isso não é quem tem dinheiro para pagar um mergulhador, soldar isso num casco de navio, colocar isso dentro de uma rota e distribuir. Então, a gente precisa discutir que as questões relacionadas não só à criminalidade, mas quem faz o recrutamento e quem faz efetivamente essa cooptação de pessoas que estão em vulnerabilidade para que caiam dentro do processo criminal e façam essa roda da criminalidade, do encarceramento em massa girar, porque isso também acaba sendo dinheiro público. Obrigada, deputada. Realmente, o tema é muito complexo. A gente tem uma nova pergunta aqui na primeira fileira. Por favor, se apresenta. Olá, meu nome é Warlisson Furtado, eu sou também estudante de Direito na Faculdade Uninorte, no estado do Pará. Sou de Tailândia, no Pará. A minha pergunta aos senhores nós já temos os direitos humanos positivado através de tratados, né, que regem também o nosso ordenamento jurídico, mas a pergunta que eu tenho a fazer a Vossas Excelências é como fazer isso chegar, como dar acesso, né, a essas pessoas que mais precisam. Por exemplo, no meu estado, no estado do Pará, vizinho do deputado, nós temos muitas pessoas ribeirinhas, muitas pessoas que moram nos interiores das cidades, então, que não têm acesso à água potável, não têm acesso à saúde, à educação e muito menos segurança. Então, nós temos os direitos humanos, ok, mas como fazer chegar a essas pessoas? Deputada Amon, aquilo que eu estava falando também, né? Só interrompendo o senhor, que tem a ver com a pergunta da Thalita ali também, sobre a pergunta do Patrick, que é tudo misturado, não é isso? Se o Tratado Internacional resolvesse alguma coisa, a primeira COP teria salvo a humanidade da nossa crise climática. Eu gostaria de iniciar a minha resposta passando um pouco dessa ideia e dizer o seguinte: eu comecei na minha vida política, e quando eu falo de vida política eu não estou falando de vida partidária, mas também de políticas sociais, como voluntário em diversas instituições, inclusive também aos 13, 14 anos como voluntário na United Nations Volunteers, que é a agência de voluntários da ONU. E o meu sonho sempre foi participar de uma COP. Esse ano eu realizei esse sonho e tive a maior decepção da minha vida, porque vi que, muito embora esse evento seja, sim, muito importante para ajudar a consolidar aquilo que nós acreditamos que é necessário para termos um meio ambiente saudável e um planeta habitável no futuro próximo, que a mudança se faz, de fato, não através desses mecanismos do direito internacional, mas através do poder local. O que eu quero dizer com isso? Na prática, a maior parte das pessoas que foram à COP, como eu falei antes, foram lá para tirar foto. Se a gente considerar que esse tipo de conferência não tem, portanto, o efeito desejado, a gente pode considerar um outro aspecto dela. Ela serve para realizar pressão, serve para constranger autoridades, e foi o que eu fiz na COP28 esse ano, constrangendo algumas das autoridades locais para fazer com que elas, aí sim, sigam no curso desejado. O que eu quero dizer com isso?
igualdade perante a lei. Ou sistema carcerário, como a gente estava falando. O direito internacional ele já versa sobre isso. O direito, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, também já versa sobre isso. No entanto, nós continuamos vendo um sistema carcerário superlotado. Como ajudar a resolver esse problema? É através de mudanças no nosso poder local. Um exemplo, valorizando a atividade da perícia criminal. A maior parte da população carcerária no nosso país hoje é composta de pessoas que ainda não tiveram o trânsito em julgado, mas estão lá presas. Se a gente conseguir reforçar a atuação da perícia criminal e, portanto, evitar essas prisões injustas e também acelerar o processo de julgamento dessas pessoas, a gente pode conseguir ter um avanço na redução dessa população carcerária. É apenas um exemplo, dentre vários, de como mudanças no nosso poder local, como as mudanças na sua cidade, no seu estado, como você, na sua política local mesmo, consegue fazer mudanças que, se somadas e realizadas também em outras cidades, estados e assim por diante, podem aí sim mudar a situação dessa questão de positivar os direitos humanos ou do meio ambiente ou da população carcerária, do que quer que seja que você esteja falando. Obrigada, deputado. É isso mesmo, vocês viram, né? A resposta está na mão aqui da gente, na mão de vocês, dos jovens, dos estudantes. Thaís, por favor, sua pergunta. Meu nome é Thaís, eu sou do estado do Rio de Janeiro, eu sou especializada em Gênero e Direito e atualmente sou pós-graduanda em Direito também. Eu gostaria de trazer à baila, né, o assunto da violência contra as mulheres. A deputada já teve a oportunidade de falar alguma coisa, né, porque enquanto nós estamos aqui, tem mulheres aí lutando para se manter viva, né, tem mulheres morrendo, tem mulheres sendo estupradas, né, os números são alarmantes. Eu sou servidora pública, né, tive a oportunidade de participar de alguns projetos do Poder Executivo e tenho acompanhado muita produção legislativa, mas, sobretudo, punitivista, leis penais. Então, a minha pergunta é como os senhores entendem esse enfrentamento à violência contra a mulher, à violência de gênero, né, para desmantelar, né, o patriarcado, a cultura machista, se também tem tido o entendimento de retornar à educação em gênero, como isso tem sido acompanhado pela casa. Deputada Jaque, só lembrando, gente, que a gente está correndo contra o tempo já, tem um monte de pergunta ainda, que eu estou vendo ali as mãozinhas levantadas, mas vamos breve. Bom, excelente pergunta, porque eu acredito que esse ano de 2023, essa casa produziu diversas legislações que apontaram, principalmente na redução das violências contra as mulheres, mas também falando da sua emancipação. Um exemplo disso foi a lei que aprovou hoje o auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência, que tem condições de ser agora solicitado naqueles municípios que não possuem casa-abrigo. A gente sabe que uma das estatísticas do feminicídio são principalmente daquelas que vão até a delegacia, fazem a denúncia e na hora de voltar para casa elas são assassinadas. Então, e esse é um caso assim muito grave, porque às vezes a gente fica, mas a Lei Maria da Penha não resolve isso. A gente viu recentemente o caso da apresentadora Ana Hickman, que foi de ampla repercussão, aonde ela aponta, olha, foi através da Lei de Maria da Penha que eu consegui, inclusive, o direito de poder me afastar de um agressor, de poder ter o divórcio de maneira acelerada, de poder ter hoje a guarda unilateral dos filhos, que é também uma certa novidade, né? A partir do momento que você faz o registro aqui da ação da violência contra a mulher, você também tem direito a você ter uma guarda unilateral e não mais uma guarda compartilhada, até porque a gente sabe que a alienação parental ela surge muitas vezes desse efeito, né, do agressor querer ter uma relação com a vítima através da sua relação ali familiar. E para nós mulheres isso sempre foi algo muito impotente, né? Você vai lá, faz a denúncia e depois como é que fica? Tendo que ficar tendo a convivência, mesmo com visita assistida, enfim. Para nós, sempre quando avança os direitos das mulheres, avança também a sociedade brasileira.
Vale também frisar que, além de legislações como essas, do combate à violência, a lei de órfãos ao feminicídio, que agora, inclusive, é uma lei muito dolorosa também, mas que as crianças que terão, muitas vezes, os seus genitores presos e a mãe, né, realmente essas crianças são órfãs, né, e como é que ela fica? Então, podendo saber que agora elas teriam uma pensão até completar a sua maioridade, para tentar minimamente ter a condição de estudar, frequentar os locais, para que tivesse ali algo realmente de proteção social, também é uma lei muito importante. Agora, não só no âmbito da violência, como lei da órfã do feminicídio, essa do auxílio aluguel, nós tivemos outras também, que criminaliza quem posta vídeo, fotos. Essa lei foi aprovada semana passada, inclusive com o uso já de deepfake e inteligência artificial, avançando no Código Penal, no artigo 246 do Código Penal, aonde fez uma alteração de que esses instrumentos utilizados pela inteligência artificial hoje já são também algo que a gente já pode considerar importante quando a gente faz o registro de combate à violência. Mas, para isso, a gente também teve outras leis, como foi a lei do PRONAMP, Programa Nacional da Micro e Pequena Empresa, de gerar fomento a empreendimentos de mulheres, mulheres negras, mulheres com deficiência, terem preferência na hora de pegar o empréstimo. Leis que falam, principalmente quando a gente fala da emancipação das mulheres, como foi a lei da igualdade salarial e remuneratória, do qual eu tive a oportunidade de ser a relatora, criando uma condição de um pouco mais de equidade, quando a gente fala não só do enfrentamento, mas também como sair da situação de violência. Obrigada, deputada. A gente tem uma nova pergunta aqui na plateia. Por favor, se apresenta. Oi, pessoal, meu nome é Heloísa, eu sou de Mossoró, no Rio Grande do Norte, sou estudante de Direito da Universidade Federal Rural do Semiárido, e o meu questionamento é a respeito da minha preocupação sobre como o Brasil é um dos países que mais mata ativistas de direitos humanos. E, além disso, ainda persiste na sociedade o pensamento de que direitos humanos seria uma defesa de bandidos. Então, eu queria saber como é que a sociedade, em conjunto com o parlamento, pode trabalhar para superar esse pensamento e reforçar a proteção a esses militantes. Eu sei que o acordo de Escazú, do qual o deputado é relator, é um dos caminhos com proteção, transparência e participação dos ativistas socioambientais, mas, como a gente estava conversando, só ratificar um acordo internacional não muda o cotidiano. Então, o que é que a gente pode fazer para que Escazú seja ratificado, mas que também a gente perceba essa mudança de pensamento e do cotidiano? É isso, deputado Amon, né? Esse desafio aí que você estava comentando antes, a Heloísa quer saber, quer continuar sabendo sobre isso. Existe no direito uma discussão quanto à diferença entre os conceitos de vigência de uma norma e a eficácia dela. Nesse sentido, a mera positivação de determinadas normas, seja no ordenamento jurídico como lei federal ou como uma alteração à nossa Constituição, não garante de fato que essas medidas para a proteção dos defensores dos direitos humanos ou do meio ambiente e assim por diante vão se concretizar. Então, como eu falei antes, se a Acordo Internacional resolvesse alguma coisa, a COP já tinha salvo o mundo na COP 1. Mas existe sim uma função social e política por trás desses acordos internacionais e por trás da realização desse tipo de evento. A minha crítica não é quanto à COP em si, mas quanto às pessoas que estão lá. E aí, vocês podem ser as pessoas que podem estar lá no futuro, vocês podem mudar esse quadro. E também devem mudar nas suas realidades locais. De que forma? Para reduzir essa questão da criminalidade, da atuação de organizações criminosas, é preciso melhorar a educação e também combater a desigualdade social, ou seja, melhorar as políticas também de assistência social dos seus municípios. Todos os municípios de vocês têm, por exemplo, muito provavelmente pessoas nomeadas pela prefeitura através de um processo seletivo para o estágio nas secretarias municipais de assistência social. Essas pessoas
comumente são as responsáveis por realizarem o cadastro no chamado CAD único, no cadastro único, que é o que serve de base para que a maior parte dos programas sociais cheguem até a ponta. E muitos desses programas não chegam até a ponta. Em Manaus, por exemplo, nós tivemos uma fraude no CAD único que fez com que 2 tias e uma prima da filha do prefeito recebessem apartamentos populares, mesmo sendo assessoras ou tendo uma renda familiar ou uma renda pessoal mesmo maior do que o que em tese deveriam ter para receber esses benefícios sociais. Logo, como nós podemos, como vocês podem ajudar a combater isso? Nas suas realidades locais, nos seus municípios, podem ajudar a evitar que a fraude ocorra no CAD único e com isso contribuir para a redução das desigualdades e para a efetivação do objetivo dos nossos programas sociais, melhorando a educação e assim por diante. E também pressionando seus representantes para que apoiem iniciativas do tipo como a do Acordo de Escazú, que tem a sua importância. Obrigada, deputada. É que a gente já está caminhando para o final. A gente vai fazer uma rodada aqui das últimas perguntas para que vocês possam responder e a gente, infelizmente, encerrar o programa. Vou pedir para Maria Clara, né, se apresentar. E aí, por favor, você faça a sua pergunta também. Bárbara. Posso só fazer uma observação? E o Antônio também faz essa rodada de 3 perguntas aqui, por favor, deputada. Só uma observação, 2 linhas. O NOB-RH, as normas técnicas do SUAS, o NOB-RH do SUAS, determina que o cadastro no CAD único seja feito por pessoas concursadas. E, na prática, a maior parte dos municípios no Brasil fazem com os seus estagiários. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Vocês podem, por exemplo, nos seus municípios, lutarem para isso. Para que deixem de utilizarem os estagiários que são, via de uma regra... seleção pública. Exatamente. Entendeu? A solução está aí, gente, está na juventude, está nos estudantes, prática. É verdade. Estamos com várias soluções aqui. Por favor, Maria Clara, Bárbara e Antônio. Olá, meu nome é Maria Clara, eu sou do Rio de Janeiro e estudo Direito na UFRJ. A minha pergunta é porque nós sabemos que um dos direitos humanos é o direito à vida, o direito a uma vida plena, e a minha dúvida é sobre como garantir a integridade mental e física das pessoas num contexto de mídias sociais, como uma ferramenta utilizada, infelizmente, por alguns grupos para a propagação de discurso de ódio e discriminação. Como garantir que isso não seja uma violação dos direitos humanos? Bárbara? Tá funcionando. A minha pergunta ela vai ser um pouco mais geral, então é realmente para os dois. E aí, dito, enfim, todos os temas que nós já tratamos aqui e já enfatizamos a importância da juventude na construção do futuro, na construção do agora também, eu queria entender de vocês como vocês pretendem promover políticas que incentivem o engajamento ativo dos jovens na defesa e expansão dos direitos humanos. E Antônio, por favor, para a gente fazer essa rodada final aqui. É um prazer estar participando do programa Ocupação, conhecendo o deputado e a deputada presencialmente e toda a reflexão que vocês trazem. Eu acho que o que vocês trazem para nós que estamos aqui é que dá para fazer política sem ter mandato. Eu acho que esse é um dos caminhos fortes que a gente tem que ter consciência. E sobre essa questão de vigência e eficácia, deputado, um exemplo disso é a Política Nacional para a População em Situação de Rua, que o João trouxe aqui. Aprovado em 2009, agora um Plano Nacional Ruas Visíveis, depois de 14 anos, para... o padre Júlio Lancelotti estava aqui, na saída cumprimentei e falou assim, olha, vamos ver se agora uma coisa saia para ter uma efetividade. Então, eu queria ouvir do Amon, que já teve uma explanação sobre isso, sobre essa questão em relação à população em situação de rua e como você vê essa questão sobre a aporofobia, que é um conceito que o padre Júlio Lancelotti traz sobre esse preconceito e aversão aos mais necessitados no país, essa onda desses últimos anos aqui. Obrigado. Obrigada, Antônio. Então, a gente tem as 3 perguntas aqui. Por favor, começando com a deputada Jaque, é sobre a integridade mental em redes sociais, falarem também sobre o engajamento dos jovens e a aporofobia, fechando o nosso programa aqui hoje. Pela primeira vez, eu acho que a gente tem debatido a saúde mental como um tema também de saúde pública, né? A pandemia mais do que nunca trouxe isso. Hoje já tem algumas palavrinhas novas, como são a síndrome de burnout, mas a gente já vivencia isso há muito tempo. E, de certa forma, a nossa cultura, ela permite, olha, aguenta um pouco mais, aguenta um pouquinho. Os jovens, olha, esses jovens guerreiros, né, que tem que aguentar o tempo todo sendo o assédio
as questões, seja na falta de escola, seja na falta do emprego, seja na falta de oportunidade, e ao mesmo tempo tendo que dar conta de um mundo todo sobre os ombros, né? Mas uma saída disso, além de acreditar na política como ferramenta de transformação, é tratar a saúde mental como política pública. Nós tivemos aí uma experiência muito importante no SUS, que foi o CAPS, né? O Centro de Atenção Psicossociais, depois teve o CAPS-AD, que, no caso, esses especializados em álcool e droga. Mas quando você fala sobre o debate da rede social, e aqui no Congresso tem o PL das fake news, é que há uma grande necessidade da gente colocar que os termos de uso das redes sociais, eles não podem ser maior que a Constituição Federal, eles não podem ser maior que o direito de qualquer cidadão e cidadã brasileiro e brasileira. Então, o que a gente percebe é que quando você tem determinados perfis que você, como o Discord, hoje já tem um conceito aprovado aqui nessa casa do que é estupro virtual, do que é essa violência que causa mutilação, do que é essa violência provocada por essas plataformas. E aí muitas delas falam assim, não, mas eu só desenvolvi a plataforma. Responsável é quem posta o conteúdo, mas ela também tem uma corresponsabilidade quando ela não faz até mesmo a restrição de tipos de determinados conteúdos que podem ser postados nesse tipo de plataforma. Então, a gente vive hoje uma outra pandemia, né? O Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo. Cientificamente, foi publicado há mais ou menos um mês atrás, e o que mais consome antidepressivos. Isso coloca para a gente uma lanterna não só amarela, uma lanterna vermelha, porque com isso cresce o número de suicídios, com isso cresce o número de violências, né? E essas violências, muitas vezes subjetivas, as pessoas querem individualizar, mas às vezes fazem parte de um comportamento coletivo, como a gente tem visto a motivação dos ataques que aconteceram recentemente. E com isso, essa Câmara aqui tem versado sobre um tema que até então não aparecia há 3 anos atrás, que era segurança nas escolas. Né? E hoje já tem uma preocupação para quem tem filho, para quem tem sobrinho, para quem tem parente que vai para a escola. Então, essas questões elas estão relacionadas à política de propagação de ódio. Então, debater a sério a desinformação, as fake news, e aí a gente volta no primeiro bloco, né? Porque a gente está falando, primeiramente, de assegurar a vida em todos os seus aspectos, a vida em toda a sua plenitude. Que tem a ver com o engajamento dos jovens aí, que o senhor está batendo nessa tecla, não é verdade? Com a resposta para a Bárbara e para o Antônio. Exatamente. A segunda pergunta foi quanto à questão da consolidação dos direitos humanos e como efetivar isso. É uma pergunta, no meu entendimento, até repetida, que a gente já falou sobre o tema, e eu acho também que eu já respondi uma das perguntas aqui. A sua pergunta foi sobre... Aporofobia. Antes. Falou aporofobia e... Os moradores de rua. Situação de rua. Ok, a minha resposta à sua pergunta seria a mesma que eu falei ainda agora sobre a questão do Novo RH do SUS e sobre as fraudes ao cadastro único. Combater a população de rua hoje e a pobreza extrema no nosso país não é mais uma questão de falta de verba. Nós disponibilizamos a verba suficiente para isso. Na verdade, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro não é falta de dinheiro. E sim uma necessidade de mudança na forma como as coisas estão funcionando. E mudar a forma como as coisas estão funcionando não passa apenas por mudar um texto que vai ser publicado no site do Planalto. E eu estou falando de leis. Passa por mudar também... as estruturas de poder localmente nos seus municípios e dar mais atenção às secretarias da ciência social, por exemplo, que são geralmente secretarias que não recebem muito o foco nem dos ativistas sociais, nem da imprensa e assim por diante, por ser geralmente uma secretaria que tem menos verbas e assim por diante, porém ela tem uma importância muito maior, na minha opinião, por esse motivo. Então, a minha resposta seria essa. Eu queria até esclarecer. Eu acredito que ninguém aqui está buscando respostas absolutas para cada uma das suas perguntas, mas debater. Até porque se todos nós no Congresso Nacional tivéssemos as soluções prontas, a gente já teria resolvido todos os problemas. Exatamente. Mas quero contribuir
com isso e também receber uma contribuição de vocês, que é esse debate. A outra pergunta era? Eu queria que o senhor fizesse as considerações finais agora, ok. porque a gente vai encerrar o programa no tempo da Bom, TV. Eu gostaria apenas de dizer que parece muito sem sal, parece muito lenga-lenga você chegar a um debate desses, vir à Câmara dos Deputados para escutar da boca de um deputado que a solução está em vocês, a solução é você tem que se candidatar, você tem que criar confusão no seu município. Eu não quero aqui parecer um coach legislativo, mas ocorre que essa de fato é a solução. Muito embora muita gente repita isso, poucos dão caminhos práticos para como vocês podem fazer isso. Eu estou dando aqui alguns exemplos. Esses caminhos, todos vocês vão aprendendo e vão tomando conhecimento à medida em que vocês vão se envolvendo mais com a política e vão percebendo essas nuances, percebendo essas pequenas falhas no processo e no nosso sistema, que é, por exemplo, como essa falha na questão do cadastro do CAD único. E é um problema maior do que o que parece, porque assim, não tem como editar uma norma e dizer, a partir de agora é esse aqui que é o pobre, é esse aqui que não é. Tem que passar por uma análise das assistentes sociais, enfim, dos psicólogos. O deputado tem muitas ideias, gente. Olha, já vão lá no gabinete. Bom, tá bom. Minha consideração final. Bebam água e digam isso para os outros. Bebam água porque vão ter que me engolir. Vocês vão passar por cima de todo mundo e quem reclamar nos seus municípios e estados, digam isso para eles. Bebam água porque vão ter que me engolir. Deputada, se despeça, por favor. A gente vai ter que encerrar nosso programa, infelizmente. É muito assunto. Olha, quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Estava aqui trocando ideia aqui com o Samuel, que é do Amazonas, né? E ele me perguntando qual seria uma lei que está em tramitação, que acho que teria um efeito para todo mundo, assim. Eu quero frisar a criação da bancada negra. Eu acho que ela foi muito importante. E por que eu vou dizer isso? Porque a bancada negra foi do PT ao PL, ela foi do União Brasil ao PSOL. Nós reunimos aqui todos os partidos e a gente deu uma séria demonstração que é capaz da gente se unir e conversar quando a gente fala de uma pauta que abrange, principalmente combater algo que é tão estrutural no Brasil, que é o racismo. Então, isso é um marco que nessa legislatura, após 35 anos de República, de Constituição Federal, após 135 anos, né, de 15 de novembro que a gente tem de Constituição de Poder Federativo, a gente poder construir uma bancada negra que vai dentro de todos os aspectos políticos e ideológicos, porque a gente sabe que hoje o racismo no Brasil é algo que é uma chaga que precisa ser extremamente combatido. Então, eu acho que todos os projetos que venham dessa bancada, inclusive que unifica, é extremamente relevante. E fora isso, eu acho que a gente tem que aprovar a PL das fake news, porque a gente está cheio de advogados aqui. Os advogados aqui, eu fico imaginando eles fazendo processo de calúnia e difamação, aí fala, a plataforma falou, não, aqui foi inteligência artificial, não, aqui foi isso, aqui foi aquilo. A gente precisa ter um marco legal em que os termos de uso não sejam maiores do que o direito das pessoas. Obrigada, deputada. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, muito obrigada pelo convite, agradecer também essa nossa plateia maravilhosa e lembrando que esse é o nosso último programa do ano e as inscrições para o estágio visita de 2024 podem ser feitas no endereço evc.câmara.leg.br. E se você gostou dessa nossa conversa aqui, pode rever tudo, esse e outros episódios, nas reprises da programação da TV Câmara e também na nossa página do YouTube. Já aproveita, curte e compartilha, porque aqui é... Obrigada, gente.